E aí, pessoal, vamos falar aí sobre as manifestações em torno de uma estátua nos Estados Unidos que infelizmente teve um desfecho lamentável e contou com a participação de nazistas. Só que eu vou falar de um tema um pouquinho mais antigo, de 2 semanas, correu 2 semanas, do Lilo Vlog, falando da proibição do comunismo, ele sendo a favor da proibição do comunismo. Coincidentemente, um pouquinho depois do meu vídeo que eu fiz contra a proibição, lá usa os Estados Unidos como um exemplo, né, que lá não tem comunismo, sendo que nos Estados Unidos não é proibido o comunismo. Isso é facilmente verificável. Durante a campanha eleitoral do ano passado, saiu uma reportagem no Estadão falando sobre o medo do Partido Comunista, que há nos Estados Unidos sim um Partido Comunista, né, e o medo de se perder filiados para os democratas, né? Para os democratas, porque o Bernie lá, com um discurso mais socialista, né, ele corria o risco de ele roubar, digamos assim, filiados do Partido Comunista. Então há até Partido Comunista lá nos Estados Unidos. Não é proibido o comunismo, a ideologia comunista. E nesse evento aí lamentável que aconteceu recentemente nos Estados Unidos, em torno da manifestação lá da estátua, contra a participação de nazistas, o prefeito da cidade, que é democrata, ele falou que da liberdade de expressão, ou seja, ele falou que a Constituição permite a liberdade de expressão para o nazismo, né? Porque nos Estados Unidos não é crime também apologia ao nazismo. Até mesmo na Wikipédia você pode encontrar isso, que lá a apologia ao nazismo não é crime. E ele falou que tem existe essa liberdade de expressão, mas ele também tem liberdade de expressão para repudiar o nazismo. Então aí mais uma atestação de que não há proibição de ideologia nos Estados Unidos, não há proibição de ideias nos Estados Unidos. E em relação ao Brasil, os Estados Unidos está bem avançado em relação à liberdade de expressão, ainda que não seja restrita lá, mas em relação ao Brasil os Estados Unidos está mais desenvolvido em relação à liberdade de expressão. Então esse caso aí é lamentável, também serve para testar, né, como o Lilo Vlog está errado. Então lá nos Estados Unidos não há essa proibição, né? Há mais liberdade de expressão, e o Lilo Vlog estava louvando os Estados Unidos. Ele estava louvando um país que não proíbe, que vai justamente contra a ideia do Lilo Vlog de proibir ideias. Mas enfim, pessoal, sobre a manifestação em si, né, obviamente há pessoas que são racistas mesmo, que têm raiva de negros, tem raiva de judeus, sabe, racistas imundos. E não é vitimismo, existe de fato racista imundo, nojento. Então nem sempre é mimimi, é vitimismo, existe de fato, é criminoso. Em 2015 houve um caso de um supremacista branco nos Estados Unidos que entrou numa igreja afro e matou 9 negros covardemente. Eu fiz aqui um vídeo repudiando esse caso. Inclusive, nesse começo do ano, eu falei sobre a sentença dele, que ele vai ser condenado à pena de morte. Eu acho sim bem razoável ele ser condenado à pena de morte. Deus, tem gente que tem uma paranoia sobre o judeu, acho que todos os judeus são perversos, né? Mas é importante frisar que não existe uma unidade, assim, a todos, até mesmo sobre nazistas. Eu não sou nazista, obviamente, não sou, né? Mas há muitas vertentes de nazistas. Então há nazistas que são partidários da violência, né? Há nazistas que são revisionistas, eles repudiam a violência, né? Eles negam a existência do Holocausto, eles falam que não houve o Holocausto, talvez repudiam isso. Assim também como há comunistas que criam um revisionismo e dizem que Stalin ele não criou e não fez o Holocausto ucraniano. Nazistas fazem isso com um canal, A Voz do Comunismo, é um canal comunista que fala, não, Stalin foi bonzinho e não fez o Holocausto ucraniano. Então, pessoal, há muitas vertentes no nazismo, assim como há no comunismo. A gente fala assim, não, esse não é o comunismo ideal. O comunismo ideal é esse aqui. O outro lá fala que, na verdade, não, o comunismo ideal ele nunca foi tentado ainda, né? Não foi implementado, não houve uma tentativa de implementação do comunismo. Então, há muitas vertentes. E essa foi uma resposta que eu dei a um perfil chamado Bicho Podre, só que ele apagou, ele sempre apaga os comentários dele quando ele é refutado, né? Ele disse que no nazismo é inerente ao nazismo a violência.
Mas o nazismo, assim como o comunismo, tem vertentes. Então também existem vertentes comunistas de revisionismo, negando o Holocausto ucraniano, por exemplo. Então é isso, pessoal. Esse complemento que eu quis fazer a relação à proibição do comunismo. Eu sou totalmente contra a proibição do comunismo, assim como sou contra a proibição do nazismo, liberdade de expressão irrestrita. Então, pessoal, sobre esse caso aí, eu também achei interessante o Donald Trump repudiar a violência de ambos os lados, porque há sim violência de ambos os lados. Não é porque a pessoa é anti-Trump que ela é paz e amor. Sabemos também que aqui no mesmo canal eu falei, e eu até elogiei a mídia, que ainda que a mídia tenha uma certa tendência, né, a sempre demonizar o branco e colocar o negro como santinho, a mídia esteve de parabéns quando falou lá, usou a palavra racismo para um evento lamentável também, onde 4 negros espancaram um deficiente branco, né, e ficava zombando de, votando Trump e tal, né, e fazia xingamentos racistas também. E a mídia usou o termo racismo, algo bem raro de se ver, né, a mídia atribuir racismo a negros, né, negros praticando racismo. Então, eu achei interessante o Donald Trump falar desses dois lados aí, e depois houve aquela pressão da mídia para, não, ele tem que repudiar o supremacista branco, e o Donald Trump repudiou, e como qualquer pessoa sensata. O que eu acho, né, e que nos Estados Unidos também é permitido, é que mesmo que um discurso seja nojento, um discurso que fala que negro não presta, todo judeu não presta, ainda que seja um absurdo, não deve ser proibido. Só deve ser crime se a pessoa de fato for lá e tentar fazer um crime de fato concreto. No YouTube existe um canal chamado Unibrasil. Esse canal Unibrasil, ele é nazista, ele é revisionista do Holocausto, e ele é gaysista, tipo, ele fala bem do gaysismo, sabe, tipo, e isso vai totalmente contra o que estava sendo dito lá nas manifestações, como foi anunciado, né, que via gente falando contra gays também, mas aí, aqui no Brasil, o canal Unibrasil, que apologia o gaysismo. Então é isso, pessoal, existem muitas vertentes, e a gente tem que tomar cuidado com o preconceito mesmo. Porque indivíduos estão acima de grupos, né? Então a gente tem que fazer uma análise sobre indivíduos e não sobre grupos, assim, falar, todo mundo ali é assim, assim, assim. Não, porque você pode imputar também crimes, né, que são falsas imputações. Mas enfim, pessoal, esse é o meu vídeo, então até a próxima.